1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Uau, que presença maravilhosa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse dia. Você já agradeceu por esse tempo que você está na mesa? Você já agradeceu? Eu quero agradecer a Deus por esse dia. 2 anos, com certeza, de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Se você trazer a sua memória e relembrar o que há 2 anos atrás você estava vivendo, o que você viveu, trazer a sua memória aqueles gigantes que parecia ser impossível, parecia ser intransponível. Se você trazer a sua memória, você vai lembrar literalmente que você transpassou ele, que você venceu ele, e com certeza você está muito melhor do que há 2 anos atrás. Se você trazer a sua memória, como disse Jeremias, eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho a plena convicção, meu irmão, que você tem sobra o suficiente de glória a Deus para dar para Jesus. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, pastor Oséias, pastor Ismael, pastor Lucas, pastora Natália, pastora Maíra, minha esposa, pastora Pâmela, que não está aqui, agora a nossa pastora mais nova, né, novinha, Maria Tereza, obrigado, viu? Obrigado a todos vocês por fazerem parte desses 2 anos, obrigado. A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem honra. É bem verdade que nós, como pastores, gostaríamos que essa igreja estivesse cheia, como nós sabemos que temos números de membresia para estar lotado, mas eu preciso dar honra a quem tem honra. Vocês estão aqui, e eu acredito que a igreja merece uma salva de palmas, né, pastor Tiago? Glória a Deus por isso, amém. Eu quero agradecer o carinho também do pastor Tiago de poder me permitir estar ministrando essa noite. Eu sei que era ele que você gostaria de escutar, meu irmão. Eu sei que era o pastor Sênio, o pastor presidente, que você gostaria de ouvir uma palavra nesses 2 anos, mas Deus botou aí um baixinho de 1,60 m para ministrar a palavra para você nessa noite. Que minha esposa, irmão, bota de pé, amor, para quem não te conhece. Aprecia com moderação, tá, irmão? Glória a Deus. Você abriu a sua Bíblia comigo? E aí o Senhor já fez tudo que tinha para fazer. Eu só vou falar algumas palavras aqui, a gente vai sair daqui abençoado. Vai dizer assim, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Parafraseando esse texto, Mateus 24, versículo 35. Vai dizer assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Eu vou falar de novo, quem sabe para você pegar no seu espírito. O Senhor disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, todas as vezes que Israel vencia, que Moisés vencia, que os patriarcas venciam, que até mesmo em momentos onde existiam juízes, profetas venciam, eles estabeleciam um altar ao Senhor, e esse altar servia como um marco. Eu lembrei um pouquinho tarde, pastores, mas eu ia pegar 12 pedras, eu ia fazer um ato profético nessa noite.
Eu pensei no Marcelo, no riachinho que o Marcelo tem atrás de casa, mas já era 6 horas da tarde. Eu ia dizer para o Marcelo: Marcelo, tu consegue molhar os pés ainda, Marcelo? Para pegar 12 pedras. Por causa que existia e existe ainda algo tão precioso nos atos proféticos, e você faz parte de uma igreja profética. Eu faço parte com muito orgulho de uma igreja profética. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel, após um determinado processo da sua vida e da vida de Israel, ele constitui, Fernando, um altar. Que vitória! Nós andávamos conversando, né, Fernando, essa semana. Jesus é fiel, a balança de Jesus não falha. Lembra que eu dizia para ti? Fernando, a balança de Jesus não falha. E falei para ti Romanos 8, 32, 33, versículos em diante, que diz: quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, irmão, todas as vezes que havia uma vitória, se estabelecia um altar, e ali estabelecia uma aliança com o Senhor de gratidão. Eu tenho a plena convicção e a plena certeza que uma noite como essa nunca foi sobre mim, nunca foi sobre os pastores, nunca foi sobre nossas vaidades, nossas preferências. Tudo é sobre Ele. Tudo. Se você pudesse pegar nessa noite alguma coisa, eu gostaria que você pegasse isso. A nossa vida só é valiosa porque existe alguém que é maior do que todas as coisas. Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel estabelece um altar e diz aqui: esse altar se chamará Ebenezer. Diga comigo, Ebenezer. Que o significado é: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu poderia dizer com toda a convicção, pastora Cássia, pastor Tiago, pastores, que até aqui sim nos ajudou o Senhor. Quantos foram as barreiras e as batalhas e as guerras que nós como pastores enfrentamos nesses 2 anos, que você nem imaginou e nem passou na sua cabeça, mas foi prevalecido um altar de gratidão escrito Ebenezer. Todas as vezes que nós passávamos por algum problema, alguma dificuldade, nós entendíamos que até aqui nos ajudou o Senhor. E se a boa mão do nosso Deus nos já ajudou até aqui, meu irmão, eu tenho uma garantia selada para liberar sobre a sua palavra, sobre a sua vida, que é essa palavra. Amanhã você vai poder levantar as suas mãos e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Daqui mês que vem você vai olhar para o mês que se passou e você vai poder levantar suas mãos e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Final do ano você vai ter passado por tantas coisas, você vai olhar para trás e você vai ver a boa mão forte do Senhor e grandes maravilhas que Deus fez, e você vai poder liberar essa palavra linda que está na sua boca, com as suas 2 mãos erguidas, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas sabe o que a palavra Ebenezer significa? Essa palavra Ebenezer no hebraico significa pedra do auxílio ou pedra do socorro. Quando os profetas colocavam essas pedras, estabeleciam um altar, é como se eles estivessem estabelecendo um marco do antes e depois, dizendo: ei, isso daqui foi pedra de auxílio, isso daqui foi pedra de socorro. E aí nós começamos a entender algo que é precioso. A mão forte de Deus é aquela que nos sustenta. É por isso que nós começamos a entender e a compreender isso. E aí eu começo a entender o que o escritor ele vai falar em suas cartas, dizendo assim: no demais, sujeitai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, que no seu tempo apropriado, certo, vos dará a vitória. Eu vou dizer de novo, meu irmão, se existe algo que nós podemos nos vangloriar, é na cruz de Cristo,
porque quem sabe nessa noite você está olhando para aquilo que você está vivendo e diz assim: não será possível, não terá como, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir vencer isso que está proposto, essa carreira que está proposta. Você, quem sabe, pode olhar e imaginar essa situação, mas existe uma palavra de Deus acerca das nossas vidas que foi liberada desde a eternidade. Paulo, entendendo isso, compreendendo isso, diz: Deus de alguns chamou, alguns escolheu, alguns elegeu, alguns separou, e eu agora me debruço nessa mensagem onde Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não irá passar. Quem é que tem uma palavra de Deus aí? Quem é que tem uma palavra de Deus que diz que você iria, que você chegaria, que você venceria? Eu tenho uma boa notícia para dizer: se alegra, ó estéril, porque descerá a virtude do Altíssimo sobre você, e o poder do Onipotente te alcançará. E sim, você vai poder olhar para aquilo que você está vivendo hoje, dar um passinho para frente, olhar para aquilo que você viveu ontem e dizer: passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra do meu Deus não irá passar, não irá passar. Escute-me, Satanás, diabo e seus demônios. Podemos estar vivendo situações caóticas, mas existe uma garantia, e essa garantia se chama Yeshua HaMashiach. Ela não irá passar. Eu creio nisso. Sabe o que significa a palavra passarão no grego? Passar de lado, tornar-se obsoleto, deixar de existir, ser abolido. Sabe o que Jesus está dizendo? O universo que vocês conseguem deslumbrar, ver essa grandiosidade, tudo irá passar, será obsoleto, não irá existir mais. Sabe quando Jesus diz: as minhas palavras não passarão, no grego isso aqui significa, olha isso, não é apenas informação. A palavra significa razão divina, expressão do ser, pensamento eterno tornando realidade. E aí eu lembro algo que Paulo disse, que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus que será eternamente. E Paulo, entendendo isso e compreendendo isso, vai dizer que o nosso Deus traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Dá uma olhadinha para o seu irmão de cantinho de olho assim e diz assim: irmão, o que você está precisando aí? Dá uma olhadinha e diz aí: você está precisando de alguma coisinha aí? Traz à sua memória o que você está precisando, porque eu tenho uma boa notícia para dizer: o meu Deus, o teu Deus, traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ah, meu irmão e minha irmã, você precisa entender que essa palavra, as palavras não passarão, no hebraico significa a palavra falada, o ato cumprido e o evento que acontece. E aqui existe algo precioso, porque quando o Senhor diz: passarão os céus, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar, Deus está dizendo que o mesmo Deus é o Deus que faz a promessa e que cumpre a promessa. E aí a gente vai crescendo e vai entendendo e vai compreendendo. E aqui eu tenho uma palavra, uma escrita de Charles Spurgeon que vai dizer assim: a Bíblia não é como o homem trata, um livro antigo que envelhece, ela é como o pão do anjo, quanto mais você a come, mais viva ela se torna dentro de você. As circunstâncias mudam, os céus e a terra passam, os impérios caem, as igrejas dormem, mas a palavra de Deus está de pé sobre todas as ruínas da história. Martinho Lutero vai dizer assim: a palavra de Deus não pode ser derrotada. Eu confiei em minha causa a palavra, e a palavra que conquistou, que todos os reis e papas nunca puderam destruir. 1 Pedro capítulo 1 versículo 24 a 25 vai dizer assim: o que é o homem senão como a erva? Escute isso. O que é o homem senão como a erva? O que é a glória do homem senão como a flor da erva?
O escritor vai continuar dizendo: cai suas flores, secam-se a erva. Assim é o homem, ele é passageiro, ele é instável, ele passa, mas a palavra do Senhor não há de passar. Meu irmão, eu vim te ejetar aqui fé, ânimo para você sair nessa semana desbravando o que você precisa desbravar, como filho de Deus, como filha de Deus. O que é a glória do homem? Ela é passageira, ela é como a erva, ela é como a flor da erva, cai, seca suas flores, mas a palavra do nosso Deus não irá passar. Por favor, pegue essa palavra nessa noite, pega essa palavra nessa noite, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe que por muitas vezes na nossa caminhada passa na nossa mente, e eu sei que já passou na sua, eu sei que já passou por muitas vezes na sua mente, esses pensamentos que não provêm de Deus, que diz assim para você: Deus te abandonou, Deus não te escolheu, Deus não te chamou, você não é aquilo que você imagina que você é, você não tem aquilo que você imagina que você tem, você não irá chegar aonde você imagina chegar. Eu sei que essas crises existenciais dentro de nós muitas vezes passa porque existe uma batalha, existe uma guerra diária, aonde o inimigo tenta nos enfraquecer, tenta nos ludibriar, tenta fazer com que nós saiamos da presença de Jesus, da mesa aonde está preparada. Eu sei que existem essas batalhas e você pensa: não, realmente eu não irei chegar, eu não vou conseguir, eu não terei êxito, eu não serei o que Deus disse que eu seria. Mas existe uma garantia da parte de Deus dizendo: sou eu e não vocês que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, e os meus pensamentos não são de mal, os meus pensamentos não são de treva, os meus pensamentos não são de fracasso, de fraqueza. Eu, o Senhor, é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem. Eu vou falar de novo para ver se você reage. O Senhor tem pensamentos de bem sobre você. O Senhor tem pensamentos de bem sobre a sua casa. O Senhor tem pensamentos de bem sobre o seu ministério, sobre a sua família. E Ele continua dizendo ainda, para ser mais assertivo ainda, e mais eficaz, e para ser mais persuasivo ainda, para que a gente entenda, Ele continua dizendo assim: para vos dar o fim que vocês esperam, para vos dar o fim que vocês esperam. Meu irmão, eu te convido a fazer um exercício nessa noite. Traz à sua memória agora, qual é o fim que você espera da sua casa, qual é o fim que você espera da sua família, qual é o fim que você espera do seu ministério, qual é o fim que você espera da sua empresa. Traz agora a sua memória. Pois bem, esses são os pensamentos que Deus tem sobre você, para vos dar o fim que você espera. Se eu fosse você, eu pegava com as duas mãos essa palavra. Se eu fosse você, eu pegava com as duas mãos essa palavra e declarava um grito nessa noite para o inferno ver: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou. Dá uma salva de palmas a Jesus. Uau, se coloca de pé, meu irmão, se coloca de pé. Vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus, vamos. Levante as suas duas mãos aos céus. Arabachore mandarabachere mandarabachorea. Eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel. Vamos declarar isso. Olha a presença de Jesus está aqui. Olha a presença de Jesus aqui. Olha a presença de Jesus aqui, meu irmão. Declaramos isso mais forte, André, mais forte. Declaramos com mais graça. Muitas coisas passaram nesses 2 anos.
Muitas coisas passaram nesses 2 anos, mas a palavra não passou. O que Ele prometeu não passou. Aquele que prometeu não tardará e nem falhará. Aquele que prometeu não tardará e nem falhará. Por favor, declaramos mais uma vez essa canção. Deixa Deus te usar, pastor Lucas. Deixa Deus te usar. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Estás aqui, Senhor. Vai recebendo força. Podes perceber. Vai recebendo força para caminhar mais 1 milha, 2 milhas. Podes ver se há em Vai recebendo força para você vencer o pecado que tão de perto te rodeia. Vai recebendo força para você vencer o pecado até de perto te rodeia. Vai recebendo. ofereço a ti. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Pra reconhecer que nada. Vai recebendo da parte de Deus graça, virtude. Pois eu quero te adorar, ainda que a figueira não. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me. A vitória Cantamos isso, cantamos isso, cantamos isso. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Ei, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és Fiel. E ainda Que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode declarar isso. Erebababaxê. Tu és fiel. Eu sei. Libera a sua canção, libera a sua canção. Libera isso. Tu és fiel. E ainda. Olha isso, preste atenção. Quando o povo recebe essa palavra de Deus, dizendo: sou eu, é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Você sabe qual era a circunstância que esse povo vivia? Escravizado. Você sabe qual era a situação que o povo estava vivendo? De escassez e dificuldade. O povo estava vivendo um tempo de prisioneiro, fora da sua pátria, fora da sua nação. E era nesse exato momento que o povo ficava questionando e falando com Deus, tentando entender o porquê que eles estavam passando sobre isso, e imaginando somente o cenário caótico, errado que eles estavam vivendo. Mas é nesse exato momento que o Senhor se apresenta diante deles e diz para eles: vocês estão pensando muita coisa, vocês estão imaginando muita coisa, vocês estão filosofando muita coisa, mas sou eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. E os meus pensamentos não são de mal, os meus pensamentos são de bem, para vos dar o fim que vocês esperam.
E aí eu começo a entender o que a palavra de Deus diz, que o Senhor Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Eu vou falar de novo para ver se você cresce comigo no entendimento nessa noite. O Senhor é bem presente no socorro no dia da angústia. O socorro de Deus, a presença de Deus no dia da angústia, é ali que ela se faz. Mas só para que você entenda um pouquinho, quando Deus diz sou eu é quem sei os pensamentos que tem sobre vocês, a palavra pensamento no hebraico significa, olha só isso que ela significa: tecer, tramar com habilidade, planejar, como um artesão que trabalha em um tecido complexo. Deus não improvisou, meu irmão, com você, e nem tampouco com essa igreja. Ele teceu um plano, e o plano de Deus está estabelecido desde a eternidade, e passará os céus, passará a terra, mas ele não irá passar, os seus planos não irão passar, e o Senhor vai continuar dizendo para vos dar o fim que vocês esperam. Sabe o que significa a palavra fim no hebraico? Significa literalmente o que vem depois, o futuro que aguarda, o fim esperado com expectativa. Eu vou falar de novo, olha o fim que Deus quer que você espere, que você imagine, que você idealize. É um fim que é esperado, que vem depois, o que aguarda, que é esperado com expectativa. Não é apenas um final, é um destino com promessa. É um destino com promessa. Eu quero declarar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família: Deus cumprirá e não tardará. Deus cumprirá e não tardará. Ei, levanta suas mãos, se alegramos, nos alegramos nessa noite, nos alegramos nessa noite. Chore mamamamama, chorabarararase. Ei, Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu a intercessão passa aqui na frente. Enquanto cantamos essa canção, a intercessão passa aqui na frente. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor, e ainda que Eu não mereça, fiel Senhor, eu quero pedir para que você, enquanto estamos cantando, ministrando, se você tem alguma necessidade ainda, que você precisa de imposição de mãos, eu quero que você passe aqui na frente. Nós estaremos orando. Antes de você passar, quem é que nos visita pela primeira vez aqui? Pela primeira vez. Esse casal abençoado, seja bem-vindo. Mais alguém? Mais uma pessoa ali atrás? Mais alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Sejam muitos bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Aos visitantes que nos escutam, quando você ir embora, por favor, não vá embora sem passar na secretaria, tá? Ali nos fundos, você vai receber um presente nosso, tá bom? Um presente de coração, em nome de Jesus. Domingo que vem é um culto de celebração novamente, viu? Se você tem condições de orar a Deus, escute isso. Se você tem condições de orar a Deus, pedir o nome de alguém, para que você consiga presentear. Não se trata de valor, seja muito, seja pouco, se trata de sinceridade de coração.
Quem sabe você vai dizer: pastor, eu não tenho nem condições de comprar um presente, mas você tem uma palavra amiga, você tem um abraço, você tem um telefone, os seus dedos, que você pode compartilhar uma mensagem de bom ânimo para alguém. Faça isso, mas não deixe de celebrar. Vamos honrar uns aos outros domingo que vem, amém? Glória a Deus. Enquanto nós cantamos mais um pouquinho que Ele é fiel, a Jéssica tem algo a falar. Jéssica, passa aqui, Jéssica, está toda de vermelho. Glória a Deus.